reconstruir pontes com os Estados Unidos, parece ter parado no meio do caminho. O encontro presencial entre os dois líderes, tratado como um marco de reaproximação, ainda não deu fruto. Foi só uma foto. As conversas que deveriam avançar rapidamente rumo a um novo acordo comercial esfriaram e, por enquanto, o telefone não tocou. Enquanto o Planalto tenta reativar as tratativas, Trump tem se concentrado em temas mais sensíveis à política americana. China, tensão no Oriente Médio, ações militares contra o narcotráfico na América Latina. Segundo Benedito, que é o analista da Veja que está falando sobre isso, qualquer nova conversa entre Lula e Trump inevitavelmente vai abordar a crise na Venezuela. Tema incômodo para o governo brasileiro, que tentou se posicionar como mediador, mas acabou isolado. Se Lula ligar, é provável que Trump queira discutir a Venezuela, e não sei se Lula está disposto a se aprofundar nesse assunto agora. O cenário, portanto, é de distância calculada. O discurso de cordialidade e de relações entre as duas maiores democracias do Ocidente serve por hora para conter danos e preservar a imagem de diálogo, ainda que o conteúdo das negociações continue no limbo. Aí vem eu gadelha. Segundo Mauro Vieira, deve acontecer o encontro dele com Marco Rubio durante uma reunião do G7. Será que uma reunião como essa é o suficiente para você avançar mesmo com as tratativas? Só chegar assim, bater um papo na correria do G7, uma horinha ali, 40 minutos? Não sei. Questionado se pretende discutir a situação da Venezuela com Rubio, Mauro Vieira ressaltou que os contatos com os norte-americanos dizem respeito, sobretudo, às questões comerciais e tarifárias bilaterais. Para o que foi vendido para o Brasil por conta da foto do Lula com Trump, para o que a gente está observando hoje, o que tinha que fazer com a classe jornalística? O que tinha que fazer com a Globo? Velho. Fica quieto. Esse é o Brasil, né? A gente tem que acostumar. Infelizmente é isso aí para todo dia. A gente não pode ficar ficando nervoso a todo custo. Mas vamos lá. Ontem ficou faltando comentar algumas coisas ainda sobre o vídeo do Eduardo Bolsonaro e foi bom. Porque o que ficou faltando ganhou uma proporção maior, tanto por notícias que saíram na imprensa, como pela entrevista do Eduardo no Market Makers. Enfim, vamos primeiro começar, né? Vamos aqui ouvir o que o Eduardo fala ao longo do vídeo, ainda sobre a confusão lá da Campagnolo, ele respondendo uma coisa a ela. E aí ele vai falar também sobre o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência. E talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campagnolo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito. Porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de mostrar quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? Isso aí, né? Esquece a parte da campanha, depois a gente fala dela. Eduardo, ela fala, você bateu de frente com seu pai na questão do Tarcísio. E Eduardo, na manhã de ontem, eu tinha inclusive mostrado no vídeo, né? Desculpa, na manhã de anteontem, eu tinha mostrado, ele fez um texto falando que quando o Jair tomou a decisão sobre o Carlos, foi uma decisão, assim, totalmente voluntária, não estava preso, não estava sob pressão, não estava sobre nada. O que é uma situação totalmente diferente, né? Você vê que tem uma movimentação, né, para emplacar isso. E aí o Eduardo coloca nesse vídeo aí o Tarcísio como um candidato do sistema. Aí vê só. Renato Breia, CFP, né? Certified Financial Planner da Nord Investimentos. Você está pensando em colocar o seu dinheiro, né? Não sei se a Nord aí, talvez, não sei se a Nord compartilha de sua mesma ideologia. Não aguentou
Eduardo Bolsonaro foi contratado pela esquerda para juntar esforços com o Renatinho. Temos o Ricardo Schweitzer. Tarcísio é o candidato do sistema, diz Eduardo. Ele tá ali, ó. Minha família acima de tudo, minha família acima de todos. Quem é ele? Investidor. Ele é investidor. Ele acelera. Consultor e analista CNPI. Baita investidor. Nossa, é um Faria Limer. Sempre eles. Sempre. Bom, será que Eduardo tá de todo errado quando ele fala que o Tarcísio é o candidato do sistema? O William colocou 2 notícias das últimas horas e a gente vai se aprofundar nelas, mas só para mostrar, né? O William fala o seguinte: Eduardo luta contra a tirania. Tarcísio pede desculpas à tirania. Quem representa a melhor direita? Tá ali, ó. Magnitsky. Eduardo busca sanção a 4 ministros do Supremo e delegado da PF. Enquanto isso, o pedido de desculpas de Tarcísio a Moraes após chamá-lo de tirano. Vamos aqui primeiro ver, né? O pedido de desculpas. Os movimentos de reaproximação feitos por Tarcísio junto a ministros do Supremo incluíram um pedido de desculpas dirigido diretamente ao ministro Dom Pedro III. O governador relatou a aliados que, embora não tenha tornado público, fez ao magistrado um pedido de desculpas por ter afirmado que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Dom Pedro III. A declaração foi feita na Avenida Paulista durante o ato de 7 de setembro deste ano em apoio a Bolsonaro. Em conversas sobre sua manifestação, o cadeirudo disse a interlocutores que não fez uma crítica ao ministro de forma premeditada, mas deixou claro que se sentia pressionado pela base bolsonarista, que cobrava uma posição mais enfática contra o Supremo às vésperas do julgamento que condenaria Bolsonaro. Não é de coração, isso ficou claro. Na época, o Eduardo até falou: vamos ver se ele mantém o tom. Vamos ver se ele mantém o tom. Eu não tenho como mostrar para vocês isso escrito no... Na verdade, eu não posso... Na verdade, tá pronto, né? O Atlas tá pronto, eu já mandei pra Mari, mas só sai dia 15, né? Então não pode dar spoiler nisso. Mas o que eu posso mostrar é isso aqui, ó. Eu vou voltar aqui no mês de setembro. Prints. Deixa eu ver onde é que eu botei isso. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Eu não sei. Não. Acho que tá entre direita e esquerda e eleições. Vai estar aqui. Vai estar aqui assim, ó. 7 de setembro. Antipetismo é muito pouco. Eu acho que tá aqui dentro. Sinais trocados. Aqui no mês de setembro. Patrão pressiona. Já coloquei nesse tema aqui. Tarcísio moderado. Tá. Chega pra lá em Flávio. Não, acho que não vai estar aqui dentro, não. Deixa eu ver. Será que botei aqui? Nasceu o eduardismo. Eduardo disse que era candidato. Tá. Começou a matéria do Metrópolis na época. Eduardo se minha base para mais ideológico. Aqui outra matéria. Não tá aqui também. Bolsonaro disse isso mesmo, não tá. O 7... Não, acho que tá aqui, no 7 de setembro. É isso mesmo. Pronto, vai estar aqui, ó. Ministro avaliando que Tarcísio vai por tudo ou nada, atacar. Aí vai ter um aqui do Eduardo. Radicalização de Tarcísio. Retratação dele. Já pedi desculpa. Aí, ó. Eduardo sobre Tarcísio. Guinada forte. Sabia que, rapaz, eu falei que era do Metrópolis. Eduardo declarou a coluna: as críticas de Tarcísio, né? São uma guinada forte, rapaz. Fico feliz em que parece que são guinada um tanto quanto forte. Acho que agora a gente tem que ficar em observação para ver se isso aí será mantido. E não ficou mantido, né, Eduardo? Não só não ficou mantido, como ainda pediu desculpas. O cadeirudo, né? Esse cadeirudo tá demais, viu? Esse cadeirudo tá demais. Pessoas próximas ao cadeirudo afirmam que ele relatou estar ciente dos riscos de se indispor com a corte. Quais riscos, Tarcísio? Tu podia explicar pra gente? Não entendi. Que risco é esse? Mas calculou que conseguiria reconstruir as pontes com os ministros com mais facilidade do que se recompor com o bolsonarismo. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E isso aqui talvez seja a parte mais importante de tudo isso daqui. É isso.
Talvez isso aqui seja até a coisa mais importante de todo o vídeo de hoje, sabe? Vocês não se valorizam. Vocês não se respeitam. Vocês não se respeitam. Vocês, bolsonaristas, não se respeitam. Porque a pessoa pode fazer, pintar, bordar, tirar proveito de vocês. Deu 2 gritinhos contra o Lula, 1 grito contra Dom Pedro III, vira herói. E ele sabe, ele pode te apunhalar pelas costas depois. Se ele voltar, falar 2 vezes o nome de Bolsonaro, vocês perdoam. Fazem o bolsonarismo de gato e sapato porque sabem que o bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo abraça qualquer um, sabe? Assim, tá sempre mendigando por atenção em busca de um herói. Isso aqui devia chamar a atenção de vocês. E isso é real. A classe política enxerga o Bolsonaro dessa forma. No final do dia, é tipo de eleição. Rapaz, bota aí, velho. No final do dia, eles vão ter que votar na gente. Ou eles vão votar no Lula? Eles não vão votar no Lula. Então, eles te fazem de refém. O bolsonarismo precisa se valorizar. Se nem o bolsonarismo se valoriza, gente, quem que vai se valorizar? Todo o empenho de vocês, todo o esforço de vocês, todo o tempo que vocês despendem aí assistindo coisas, lendo, pesquisando, ajudando pessoas, sabe? Falando com pessoas no local de trabalho, na diversidade, no grupo de família, assim, dispondo, brigando. Vocês têm que se respeitar, pô. Essa percepção ela tem que acabar. Tem que ser assim, ó, é melhor tu brigar com o Supremo do que tu brigar com o bolsonarismo. Quando a gente chegar nesse ponto, pode ter certeza que a vitória vai estar muito próxima, ou então a vitória já vai ter chegado. No dia que o povo tiver mais medo de brigar com o bolsonarismo que brigar com o Supremo, a gente já venceu. No mês seguinte à sua fala, Tarcísio iniciou esforços para restabelecer as relações com o Supremo. Além de uma agenda com o Fachin, ele participou de um almoço com o decano do tribunal, Gilmar Mendes, na semana passada, conforme informou o site Metrópolis. Fazendo um hospital inteligente, estava aquela Ludmila Rajal, sei lá, que tentaram colocar no Ministério da Saúde, atacou o governo Bolsonaro durante o Fica em Casa, aí tava lá. O Will Gadelha, inclusive, já tinha trazido a informação antes da Bela Megali, né? Tarcísio e Moraes voltam a se falar após crítica no 7 de setembro. Dias após dizer na manifestação que ninguém aguenta mais a tirania, Tarcísio ligou para o magistrado para justificar a declaração, segundo amigos em comum dos dois. O governador, de acordo com relatos, disse que não havia planejado o ataque e o fez no calor do momento. Tarcísio também indicou que não voltaria a tecer críticas públicas a ministros do Supremo. Assim, quando o Eduardo fala é o candidato do sistema, é o candidato do sistema, do a quem doer, sabe? Gente, é o candidato do sistema e acabou, sabe? Mas ele tá mais à direita do que à esquerda. Em alguns temas, em alguns. Aí, Eduardo voltou a ser notícia por conta da questão do Tarcísio. Isso daqui aconteceu e chamou minha atenção antes de se tornar público. Eduardo Bolsonaro insiste que é candidato a presidente e volta a atacar o Tarcísio. Ataques, né? Tudo é ataque. Aí tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro não dá o braço a torcer. Em participação no podcast Marketing Makers, que vai ao ar logo mais. Ou seja, antes de ir ao ar, já virou notícia. Rodrigo Castro. Quem é Rodrigo Castro? É um jornalista da Globo, né? Como vocês podem ver. Mas onde ele trabalha? Na coluna do Lauro Jardim, que é o porta-voz do mercado financeiro. E quem é o candidato do mercado? É o Tarcísio. Exatamente por isso que o podcast do mercado financeiro entregou para o Lauro Jardim, que é o colunista do mercado financeiro, né? Pegou ali o Rodrigo, trabalha para o Lauro Jardim, para publicar notícia em prol do candidato do mercado financeiro. Você vê como é que as coisas funcionam, né? Enfim, o deputado insistiu que é um possível candidato a presidente em 2026. Disse o 03. Quem vai ser o candidato eu não sei, mas eu também vejo vitória na derrota se eu conseguir uma candidatura, se me deixarem concorrer, será uma candidatura competitiva. Várias pesquisas dão conta disso, ainda que, de maneira arriscada, apostássemos e eu vier a perder, ainda assim seria um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo da direita. Essa fala aqui ficou bem fora de contexto, né? Parecendo que a Eduardo está querendo disputar uma eleição já perdida. Não é isso, a Eduardo está falando de várias coisas. Aí no meio do podcast ele fala sobre isso, que assim,